Vamos falar um pouquinho agora, dentro dos estudos histórico-culturais em dança, de aspectos ligados, novamente, a questões que eu sempre ressalto, de introdução aos estudos históricos, que estão na base, nos fundamentos de toda essa disciplina e na perspectiva de dar um enfoque historiográfico ao nosso trabalho. Bom, quando a gente pensa em história, em linhas gerais, a gente sempre está falando, né, de um discurso que trata de um tipo de documentação, um tipo de registro documental que se refere a algum processo de reconstituição, né, envolvendo invenção, recriação, construção do próprio passado. É um processo que envolve, né, uma eleição de um conjunto, de um corpus documental a partir de uma estratégia de fontes documentais, né, específicas e um processo de elaboração, né, reconstrução, elaboração, invenção ou criação desse passado. Né? Toda a perspectiva da pesquisa histórica está sempre associada à parcialidade, né, e à dimensão interpretativo-crítica desse conhecimento, né, que está sempre se articulando, dialogando e fazendo referência ao conjunto das fontes compiladas, das fontes que foram organizadas e das quais o historiador é o responsável na forma do tratamento. Efetivamente, essa perspectiva é sempre um apontamento de um ponto de vista bastante singular. Né? Mesmo quando o historiador integra um conjunto, uma corrente teórico-metodológica, sempre existe uma estratégia de singularização nessa escrita, na medida em que há também um modus operandi do próprio historiador nesse processo. Então, estamos sempre diante de uma tensão na relação temporal com o passado. Bom, isso nos leva a pensar, então, se é o passado, então estamos falando da memória. Por que nós dizemos que a história não é a memória não é a história? Né? A história e a memória são fontes uma para a outra, e muitas vezes a história faz uso da memória como uma das suas fontes de investigação. Né? Efetivamente, o que a história faz é tomar o corpus da memória e reconduzi-la a um campo social, a um campo cultural, a um campo histórico-temporal, a um campo político, né? Do qual essa memória emerge, no qual ela foi produzida. Então, ela emerge como um discurso de memória, mas ela é produzida num determinado contexto. E é isso que faz o historiador, ele faz ela voltar, então ela emerge novamente, ela submerge dentro desse campo mais amplo que é o campo histórico. Né? A memória e a história possuem também uma relação com um terceiro elemento que está associado diretamente ao campo da memória, que é a produção das lembranças, a política das lembranças. Né? Efetivamente, há uma diferença fundamental entre a história e a memória, porque mesmo quando a história é alvo de uma disputa, né, quando chamamos de história oficial, na construção do argumento oficial de uma pesquisa histórica, ela sempre exige um conjunto de ferramentas que são consensualizadas como ferramentas teórico-metodológicas de caráter científico. Na memória, essa disputa não precisa passar necessariamente por esse campo, né? Ela, na verdade, efetivamente, ela está permeada, articulada com os interesses, com os desejos, com os sentimentos, com os afetos e ainda mais, né, com os juízos de valor que cada personagem faz em relação ao seu próprio tempo, na valorização. O que faz a memória é uma organização das lembranças, né? Então, uma memória, quando a gente entende como memória coletiva, depois uma memória social, a gente está falando de um conjunto coordenado, ordenado de lembranças. Numa certa experiência da modernidade, nos chama a atenção também a perspectiva de trabalhar num outro viés, que é o da desordem das lembranças, ou seja, né, nesse esgarçamento do tecido dessa memória forte, que procura construir um sentido evocativo, talvez único, né, potencializando um certo conjunto de acontecimentos, né, e carregando eles de afetos. Né. Então, no momento que eu faço esgarçamento disso, que eu coloco essas lembranças, né, desordenadas,
eu parto de uma nova premissa, né, de que essa afetividade se dilui, né, e ela acaba desconstruindo um campo narrativo que foi instalado. Né, ou seja, ela acaba desordenando também a coerência do próprio discurso da memória. Bom, a memória, então agora lembrando aqui um pouco, né, o que os pesquisadores da área e os teóricos e os estudiosos da metodologia da pesquisa no campo da história falam, ela exige um certo conjunto de elementos que são constituintes, né, do seu aparato. Primeiro, a questão dos acontecimentos, né, passados, vividos, lembrados, carregados pelo afeto. Né? Então, a memória é relacionada com o pathos, com a paixão, né, do indivíduo, né, porque é carregado pela afetividade individual. Também, quando nós estamos falando de memórias de grupo, memórias traumáticas, evocativas, das quais a gente tem uma empatia ou se solidariza e acaba assumindo como parte integrante daquela memória de grupo. Né, uma experiência coletiva forte. Né? Há também uma estratégia na memória que é ressaltar uma figura, uma personalidade, uma personagem histórica como personificadora, como materializadora de uma memória de grupo, uma memória de um coletivo, uma memória social. A memória também pode se dar não só a indivíduos, mas ela pode ser representada por um conjunto de lugares, por atos, por símbolos, por cerimônias, por festas comemorativas, por calendários políticos gerais, né? E ela passa por um processo que é esse constante compartilhar, né? Sempre se relacionando com marcos sociais, marcos identitários e relações de poder. Né? Efetivamente, então, nessa perspectiva, a memória também é, como a história, um processo de construção. A sua construção é permeada fortemente por marcas afetuais, por afetos, o que difere do discurso histórico e da própria história, que mesmo carregada por afetos, é mais ainda fortemente marcada por normatizações e instrumentalização vinculada ao discurso da própria ciência. Bom, a história, né, ao se articular com a memória, ela também se articula com um conjunto vasto de outras disciplinas do campo do conhecimento. Então, quando a gente estuda um pouco as origens do conhecimento histórico, de como essa disciplina se forma, a gente percebe que disciplinas autônomas, como a geologia, por exemplo, a genética, que são ciências com todo o seu arcabouço particular, elas acabam sendo convocadas como disciplinas auxiliares, né, ao campo do historiador. A própria geografia é bastante forte nesse sentido. Quando falarmos de fontes documentais, as fontes arquivísticas, por exemplo, elas são alvo de um estudo da arquivologia. Né? E as fontes, né, escritas, bibliográficas, são também fonte de investigação da biblioteconomia, das suas classificações, da sua taxonomia, né, ligada à biblioteconomia. Então elas têm uma autonomia, mas ao mesmo tempo essas áreas de conhecimento podem auxiliar o trabalho do historiador. Qual a relação entre a fonte e o documento? Como a gente pensa isso? Então o documento, percebemos, ele é resultante de uma construção, né? De um conjunto de perguntas que eu faço, né, no presente, na posição que nós chamaríamos então, no lugar do historiador, na posição de historiadores, né, olhando para o passado, né, e ali então elegendo, elencando, selecionando e dando o status de documento a conjuntos, às vezes desorganizados, né, de conteúdos que podem ser cartas, ofícios, documentos de doação de terras, enfim, né, documentos artísticos, conjuntos fotográficos, entradas de espetáculos, programas de espetáculos, tudo isso, então, pode vir a se tornar um documento na medida em que é eleito a partir de um conjunto de questões que são feitas do presente rumo a esse passado. Então, documento ele não existe em si mesmo, ele é uma decisão, ele é uma construção baseada naquilo que nós determinamos enquanto as questões que a gente faz ao passado. Então, os documentos eles vão sendo organizados segundo um perfil de fontes históricas. As fontes são tipologias do registro, né, que permitem uma observação, né,
especializada do tipo de vestígio, o tipo de informação que eu posso obter a partir de uma mídia, de uma máquina, de uma ferramenta, né, de uma tecnologia determinada, que nos dá também um conjunto de rastros referente à história dos próprios equipamentos. Essas fontes foram predominantemente no passado, especialmente até o século XIX, fontes de caráter escrito, né? Oscilando entre fontes oficiais e fontes particulares. Então, por exemplo, documentos públicos, né? Cartas de doação de terras, por exemplo, é um documento público. Fontes particulares, como correspondências, cartas íntimas, né? Poemas, diários, né? Fazem parte de um conjunto de documentos do campo da intimidade, por exemplo, né? Essas fontes também podem aparecer na imprensa, podem aparecer na forma da produção bibliográfica, livresca, né? A partir do século XX se expande, em função também das transformações teóricas, do arcabouço, né, da teoria e da metodologia mais sofisticada, de novas ferramentas metodológicas, de tratamento dos materiais, surgem novas fontes no campo da pesquisa histórica. Fontes de cunho literário ou ficcional, fontes iconográficas, visuais, como, por exemplo, o mundo das imagens, né? Fotografias, gravuras, charges, pinturas, fontes orais, vindas das comunidades orais, testemunhais, relatos, depoimentos, mas também mitologia, mundo das lendas, das narrativas orais, né? Tradição oral, né? Por exemplo, em sociedades ameríndias, né? Músicas, quando a gente pensa só na dimensão oral da música, audiovisual, onde envolve cinema, televisão e música, né? Cultura material, a indumentária, ligada à moda, edificações ligadas à história da arquitetura, cerâmica ligada à ideia da confecção, né, de instrumentos utilitários existenciais, automobilística, a história da indústria, e maquinários, e até restos humanos, quando a gente pensa na história das ossadas, né, e a história da evolução das espécies, né? A cultura também imaterial passa a ser alvo da história, então, por exemplo, receitas, né, danças, performances, ritos, né, e vão sendo considerados efetivamente, além de patrimônios da humanidade, patrimônios de cunho material, elementos que se transformam num corpo documental de investigação do historiador. Então, o historiador pode estudar uma dança, a história de uma dança, ou estudar a partir de um documento dançado, de uma performance, de um rito, né? E mais atualmente a gente vê então uma proliferação de documentos criados em ambientes digitais, né, numa cultura mais tecnológica, ligada à cultura das páginas da internet, das redes sociais, dos podcasts, dos blogs, né, etc. Bom, falando um pouquinho mais sobre essas fontes, as fontes ficcionais que nós trataremos aqui, né, não só como literárias, vamos falar a partir dela, né? Então aqui há uma indicação de um link para vocês também assistirem uma aula muito interessante sobre o tema, né? Elas lidam com um aspecto ficcional da realidade, com o que se chama de transfiguração da realidade, né? Numa posição que é eminentemente de ordem imaginária. Ou seja, nesse sentido, as fontes ficcionais se aproximam de alguns tipos de fontes como as cênicas, né, as plásticas, né, visuais, enfim, né, que também lidam com um campo de transposição da realidade e com posicionamentos imaginários perante o mundo, né? Então isso é muito importante. Algumas questões que são feitas a esse tipo de fonte, elas podem também ser feitas às outras fontes que transitam nessa esfera da transfiguração da realidade, que é o fato de por que estamos usando, até onde precisamos, né, dessas fontes, como vamos tratá-las, o que conhecemos especificamente delas, né, o que conhecemos do contexto da sua produção, né, para além da abordagem interna, então a relação da abordagem interna das obras com o contexto, né, que vai então nos colocar num circuito, que é o circuito da produção, da reprodução, da difusão, da circulação, da distribuição, da recepção e do consumo, né? E a todos os repertórios e convenções estilísticas e culturais que o material se integra, né, como parte integrante de um campo de linguagem. Os arquivos, então, são a fonte mais convencional, talvez a mais tradicional e talvez ainda uma das mais complexas para aquele historiador não de carteirinha, vamos dizer, o historiador não profissional, principalmente quando se trabalha em campos de investigação
como as artes, né? E muitas vezes o profissional do campo artístico não está habituado a frequentar, né? Não é um habitué dos arquivos públicos ou arquivos privados, né? De arquivos documentais, né? Então, há um processo que é um processo de adaptação e adequação às regras de acesso a documentos, que exigem fundamentalmente bastante método e o uso adequado das ferramentas, né, de acesso a um conjunto documental. Como manipular os documentos, como não interferir fisicamente, como realizar uma citação mais fiel possível para facilitar o acesso posterior a essa documentação. Né. Esses documentos eles têm que ser sempre pensados, né, quando nós estamos tratando eles de uma forma seriada ou de uma forma singularizada. Quando a gente fala de um conjunto seriado, a gente pode estar pensando num tipo de análise quantitativa. Quando a gente está falando numa fonte documental não seriada ou individualizada, singularizada, nós estamos falando de alguma especificidade documental, porque em geral a tendência é não usarmos documentos isolados, né? Então, quando nós trabalhamos um documento em sua singularidade, nós temos que regrar as condições de colocá-lo comparativamente em relação a outras tipologias, outros documentos já analisados previamente, ou então criar um contexto de análise o mais robusto possível para dar substância à abordagem do historiador em relação, por exemplo, a um conjunto de cartas exclusivo de um artista para seu amante, por exemplo, né? Enfim. É muito importante a gente saber se situar no documento, né? Identificar as regras, né? Linguísticas, quando a gente está falando de um documento escrito, né? Identificá-las e saber situá-las no seu contexto, para que a gente não incorra, por exemplo, numa apropriação indébita ou num uso anacrônico, equivocado de uma interpretação num contexto diferente, né? Então, as questões semânticas, as questões, né, de escrita, né, todos esses elementos acabam interferindo muito na abordagem documental. Por isso, eu acredito que muitas vezes fique bastante difícil de encontrar pesquisas, né, com acervos documentais mais extensos, porque além de muito trabalhosas, exigem uma normatização, né, do acesso ao próprio conjunto documental. Existem outras fontes, como fontes de cunho audiovisual, como o cinema e a música, e essas fontes, fundamentalmente, são fontes que fazem uma articulação entre a linguagem, né, as estruturas internas, então o cinema é uma linguagem e tem uma forma de construção, a música é uma linguagem, tem uma forma de construção, depende fundamentalmente da estruturação, né, de cunho técnico também e estético, né, da própria linguagem, e, ao mesmo tempo, um conjunto de perguntas que nos permitem chegar numa decodificação das representações que estão associadas, né, do ponto de vista histórico, social e cultural, né, e ao contexto propriamente dito no qual aquela obra, seja um filme, seja uma música, seja um corpo fotográfico, enfim, algum corpo artístico, né, ou da cultura midiática que esteja em jogo aí nesse momento, né, que nos faz pensar que nós estamos sempre fazendo relações, né, vamos dizer assim, um tipo de tripé entre sociedade e cultura, a própria obra e a biografia do autor da obra. Bom, aqui uma indicação importante, quando estamos falando então história da dança, antes da história da dança, foram iniciados muitos estudos mundiais, né, dentro do campo da pesquisa historiográfica com o objeto corpo, né? Esses estudos vêm de uma longa tradição da relação da antropologia do corpo com a história do corpo. Então, eles têm um forte viés antropológico no seu tratamento. E eles, então, abriram um leque de possibilidades, um sem número de perspectivas, né, de tratamento desse objeto corpo, seja pelo viés da sexualidade, seja pelo viés da saúde, da história da medicina, da história até da odontologia, né, que também lida com as questões do corpo, né, o estatuto jurídico, enfim e tal, e também a história cultural, artística do corpo, no caso quando pensamos o corpo, a produção cultural do corpo em cena.
Isso então vai nos levar mais especialmente à nossa história, né? As nossas narrativas, tanto convencionais como ficcionais, subterrâneas, microhistóricas, né? Versões, novas versões para uma mesma história, que lidam então, né, com a construção de um campo de investigação que não é só agora, ou não é exclusivamente da história do corpo, mas é a história da dança, a história da dança como linguagem, como técnica e como também um construto social. Nessa perspectiva, a dança vem nos chamando muita atenção porque há uma agenda, né, que estabelece relações, por exemplo, da dança com a performance, da dança com as artes visuais, da como a dança é representada em outras artes, como a dança se transforma num corpo documental e num arquivo que vai sendo inserido em instituições, né, de salvaguarda e documentação, então arquivos de dança, né, como é que ela se transforma em documento, como é que a dança integra, por exemplo, e se coloca saindo dos teatros e entrando nas galerias de arte, depois indo passar, né, a integrar o corpo de uma cultura musealizada, né? Então a gente sempre tem que pensar, né, que assim como a gente fala da música na história, da, a, a, e do cinema na história, do teatro na história, nós também vamos falar da dança na história. Mas também podemos pensar que a dança pode ser uma linguagem que pode dançar a história. Então eu não estou falando da dança na história, mas eu estou falando da história dançada. Como, através de um tipo de ação dançada, eu posso contar uma história mais ou menos fielmente, né? Mais próxima no sentido da verossimilhança do próprio processo histórico. Né? História na dança, isso seria. Né? E depois a própria disciplina História da Dança, como ela vem então se reformulando nas últimas décadas. Eu indicaria ao final desse vídeo palestras muito recentes, né, a partir desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo e por conta de onde estamos aqui, gravando vídeos, organizando aulas e todo esse conteúdo. Um programa que já vem do ano 2018, né, um programa de longa duração, que previa esse ano um ano especial da história da dança no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Né? E algumas dessas palestras, que não estão ocorrendo na forma de um seminário presencial, estão já acontecendo, né, já aconteceram, são gravadas, disponibilizadas, né, então são lives disponíveis, né, para acesso. E há uma série de listas muito interessantes de vídeos que discutem, então, essa perspectiva de essa outra escrita de uma história da dança, e não só da história da dança como uma prática educativa.